Olá, gente, bom dia. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, né? Que as bênçãos do Senhor nos alcance, que a nossa vida seja um testemunho real, vivo, que possamos ser cartas vivas, né, para este mundo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Hoje o Senhor me trouxe uma palavra muito linda, né, de como Paulo foi perseguido, de como Paulo, né, foi guerreiro, como ele não desistiu, não desanimou. Paulo sempre perseverante, né, convicto da missão dele, sempre acreditando, não parando, não desistindo. E é dessa forma que eu acredito que Deus quer falar conosco hoje. Ontem recebi umas mensagens tão lindas de motivação, de apoio. É tão bom quando você recebe da parte de Cristo, da parte do corpo de Cristo, né, que somos nós irmãos, palavras de motivação, palavras de ânimo, e é exatamente isso que um servo de Deus faz. Como a gente vê aqui em Atos, né, a vida de Paulo, né, como ele agiu tremendamente, poderosamente no meio do povo naquele tempo. Em Atos capítulo 14, versículo 22, olha só o que ele diz: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E quando nós, como irmãos, né, em Cristo, temos essas atitudes de motivar, de exortar a permanecer na obra, permanecer em Cristo, isso reflete, né, o agir de Deus nas nossas vidas, isso reflete quem somos e para onde vamos, isso reflete o nosso caráter, a nossa identidade. Aqui Paulo, por mais perseguições, por mais tribulações que ele sofreu, o que ele colocou aqui? Continua confirmando o ânimo das pessoas, os discípulos, a permanecer na fé. Que sejamos assim como Paulo, que não venhamos fingir que não viu, que não venhamos criticar, que não venhamos julgar, mas que venhamos ter esse amor de Cristo, que é animando as pessoas, motivando a permanecer na fé. E Paulo não fazia isso porque ele estava tranquilo, não. Olha só o que acontece com ele. Antes dele falar isso, em Atos, capítulo 13, versículo 45, ele estava com Barnabé, né, pregando, levando a palavra de Deus. E no versículo 45 diz assim: então os judeus, vendo a multidão que estava ouvindo Paulo e Barnabé, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradizia o que Paulo dizia. Olha só, vão se levantar muitas pessoas para contradizer, para invejar, para ficar olhando, né, o que Deus tem feito na sua vida, não para estar junto se alegrando, mas aqui como esses judeus que também eram irmãos, né? Paulo estava ali para pregar para os judeus, para os gentios, e muitos, né? Sempre vai ter esses que vão ter inveja e contradizer. Mas olha o que diz no versículo 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que vocês rejeitaram e julgaram não dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Paulo ainda falava, né, com ousadia a estes, que a gente possa ser assim, convictos da nossa fé, não deixar abater. Versículo 50. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais das cidades e levantaram, perseguiram contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos limites da terra. Olha só, eles colocavam pessoas, incitavam era o quê? Faziam fofoca, criavam contendas contra Paulo e Barnabé. Eles queriam de todo jeito, né? Impedir, parar o agir de Deus na vida deles. Mas olha o que acontecia no versículo 52.
e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Que a gente venha ser assim como Paulo, convictos, cheios de alegria e poder do Espírito Santo. Que a gente não venha se deixar abater, né, com estes que querem muitas das vezes parar o ministério que Deus tem na sua vida, mas que a gente venha olhar para Jesus, olhar para Ele, porque a palavra do Senhor diz que a gente faz em secreto, que a gente faz para a honra e glória dEle. Ele nos justifica, Ele nos guarda, Ele nos protege. Essa alegria aqui que fazia Paulo e Barnabé continuar, está escrito aqui, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Olha só no versículo 2 do capítulo 14. E os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos o ânimo dos gentios. Detiveram-se por muito tempo. Aí ele falando, né? Que eles irritavam, queriam irritar de qualquer jeito. E no versículo 3. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, a qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígio. Quanto mais perseguição, mais poder é liberado sobre a sua vida. Quanto mais perseguição você sofre por conta da palavra de Deus, mais poder é liberado sobre a sua vida, sobre a nossa vida, porque o diabo só vai se levantar contra aqueles que dá fruto, contra aqueles que dá o quê? Bom testemunho da palavra de Deus, contra aqueles que pregam com ousadia e confiança, né, para falar sobre a palavra do Senhor. Então, quanto mais perseguição, o que acontece? Mais poder. Enquanto eles estavam ali fazendo, né, um grupinho para ir contra Paulo e Barnabé, olha só o que diz no versículo 7. Ali pregavam o evangelho, eles não paravam. E no versículo 8, estava sentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo, desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Olha só, tinha um homem ali aleijado dos pés, desde nascença, nunca tinha andado. E este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E o homem saltou e andou. Quanto mais perseguição, mais poder. Olha só que Paulo, os sinais e prodígios que seguiam, né, a vida de Paulo. Quanto mais perseguição, mais poder. E no versículo 19 diz que sobrevieram, porém, uns judeus da Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando como que se estivesse já morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe. Juntou o pessoal, né, que estava contra Paulo e Barnabé, conseguiu incitar uma multidão de gente que ali vendo as coisas que Paulo fazia, já estava olhando com outros olhos, falando que Paulo e Barnabé eram deuses, já virou, né, contradiz tudo que Paulo e Barnabé estavam falando. E juntou a multidão que apedrejou Paulo até que ele ficou morto na beira da cidade. Olha só quantas pedras, né, você não tem levado, né, na sua vida, apedrejado, né, com ofensas, com coisas que acontecem mesmo no dia a dia. E aqui Paulo estava quase morto. E muitos de nós ficamos quase mortos, quase desistindo, quase chutando balde, não querendo mais, né, estar no ministério, não querendo mais estar frequentando igrejas, não querendo mais pregar a palavra do Senhor. Paulo estava aqui quase morto, mas Paulo não desistiu, porque ele sabia em quem ele cria, ele sabia para onde ia, ele sabia quem estava a favor dele, não importava que houvesse uma multidão contra, mas ele sabia que um com Deus é a multidão maior, e ele sabia que Deus estava a favor dele. Por isso que diz, né, no versículo 22, que ele se levantou, continuou animando o ânimo dos discípulos, exortando a permanecer na fé. E aqui no final
ele diz, né, que estava na igreja orando com jejuns, na igreja encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Versículo 27, quando chegaram, se reuniram na igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles. Olha só, ainda conseguia ver o outro lado da história, quão grandes coisas o Senhor fizera. E ficaram ali, não por muito tempo. Então, que o Senhor venha trazer ânimo ao seu coração, não desista, não pare diante das perseguições. Quanto mais perseguição, mais poder para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor repreenda, retire de nós toda vaidade, toda soberba, que a gente não venha olhar também pensando que, ninguém pode me parar, ninguém pode me deter. Não, não é isso. Que a gente venha ter humildade no coração, saber que nós devemos desaparecer e quem deve aparecer é o Senhor. Saber que toda honra e toda glória é dada ao Senhor, que nós somos apenas instrumento, trapo de imundície diante de Deus, que nós estamos aqui para servir ao Senhor e servir ao próximo com amor e por amor. Então não pare, não desista, não largue a presença de Deus, não largue a obra do Senhor, continue, porque o Senhor vai te honrar. E quanto mais perseguição, mais poder. Quem nos justifica é o Senhor. Então não queira se auto-justificar. Permita que o Senhor te justifique. As tuas obras vão dizer qual é a sua intenção e a sua motivação. Amém? Deus abençoe a sua vida e Deus prospere seu ministério. Deus abençoe.